buenas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a COP28 e a educação ambiental. Então já se inscreve no canal, deixa o gostei aí embaixo, ativa o sininho para receber novos vídeos. E se você quiser apoiar o canal, você pode fazer um Pix a partir de R$1 para o leonardodeandrade@yahoo.com. Bora lá? Bueno, gente, nessa última semana, no final de semana, aconteceu em Dubai a COP28, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 2023. Ela é chamada de 28 porque ela está na 28ª edição, se eu não me engano. Tá? E para quem não sabe, não entendeu muito bem o que aconteceu, viu nas redes sociais a questão da COP, ficou meio surfando assim, as conferências da COP, né, das Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, elas são destinadas a realizar acordos internacionais sobre as mudanças climáticas, sobre a educação ambiental, sobre o meio ambiente, enfim, todas as mudanças que vêm acontecendo. Os principais objetivos da 28ª edição, que aconteceu esse ano, era a criação de um fundo financeiro para compensar os danos feitos pelas mudanças climáticas e principalmente pelos principais países, né, que têm causado questões climáticas, que é os Estados Unidos, o Japão e a Nova Zelândia e os Emirados Árabes. Então a ideia era compensar os países mais vulneráveis a essas mudanças climáticas e como esse era o objetivo, tinha sido anunciado no final da COP27, foi criado o Fundo de Perdas e Danos que ao longo do evento acabou somando 460 milhões de dólares em doações de vários países como Alemanha, Brasil e tal. Bueno, eu acho que antes da gente se atentar à questão política, que é o que eu quero tratar aqui da educação ambiental, é importante a gente ter uma conjuntura também daquilo que leva à COP, tá? Uma conjuntura científica e crítica até para entender o que o nosso líder e representante acabou falando no evento, né? 2023 foi o ano mais quente em 170 anos de previsões meteorológicas, tá? Essa não é uma questão normal. De norte a sul do Brasil, por exemplo, a gente tem assistido uma série de eventos climáticos extremos, como no Rio Grande do Sul a gente teve durante vários meses ciclones e chuvas, inclusive o verão aqui no Rio Grande do Sul ele não está normalizado. A gente tem um momento, dias bastante quentes e de repente a gente tem chuvas muito intensas, alagamentos, cidades que não conseguem suprir as suas demandas. A gente tem uma cidade desmoronando no chão, que foi o caso de Gramado, tá? E no norte a gente tem tido secas muito mais fortes que as secas normais, a gente tem tido temperaturas muito elevadas, até no centro do país, como foi o caso do Rio de Janeiro, que marcou temperaturas acima de 40 graus, 49 graus de sensação térmica, o que é sofrível para o corpo humano e para outras espécies também que não conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente. Em outros lugares do mundo a gente tem tido derretimento polar, a elevação dos níveis do mar, o aumento da temperatura média em vários países do mundo, países inclusive que eram considerados muito frios, e em países como o Canadá, em que houve mortes nos últimos anos por conta desse aumento da temperatura. E isso tudo não é uma questão que é natural e que está predestinada a acontecer. É evidentemente que ao longo do tempo o planeta ele se tornaria cada vez mais quente, sim. Mas esse processo ele é um processo que leva milhares de anos e somente nos últimos 200 anos, com o advento da Revolução Industrial, o ser humano conseguiu acelerar esse processo cada vez mais. Daí então que vem a lógica do aquecimento global. E a gente acelerou esse processo com a utilização ainda massiva da energia fóssil, que é um resultado direto da Revolução Industrial. Bem, esse é um pouquinho da nossa conjuntura, né, da situação climática que a gente se encontra. Nesse evento da COP, o Brasil teve a liderança do nosso atual presidente da República, o presidente Lula, em que foi lá e fez um discurso que reverberou nas mídias, né? Muito se compartilhou no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, o discurso que o Lula mais centralizou ali na COP. Foi um discurso principalmente de crítica às grandes potências do mundo, falando que as potências gastavam muito em guerras, que elas gastavam muito em energia fóssil, quando todo esse dinheiro poderia ser revertido para a alimentação de pessoas pobres, para a utilização de energia limpa, para uma melhora da vida de países mais vulneráveis e tal. E ele também fez uma crítica aos acordos climáticos não cumpridos, falando que o mundo já está saturado
de tantas COPs e de tantos acordos climáticos firmados ali nesses eventos, mas que acabavam não sendo cumpridos, mas eram cumpridos política com gasto de armas e a utilização dessas energias fósseis. Mas a principal coisa para nós é que o Lula prometeu no evento, junto com a presença de outros ministros, inclusive a ministra Marina Silva e outras figuras do meio ambiente, né, e alguns grupos muito proeminentes, um que eu quero citar aqui no vídeo, que é um grupo de muita admiração que eu tenho, que é a Eco pelo Clima, né, um movimento jovem aqui no Rio Grande do Sul, que tem feito um trabalho extraordinário no combate à crise climática, pressionando, fazendo audiências públicas, uma que eu inclusive tive o privilégio de assistir, a primeira audiência sobre a crise climática no Rio Grande do Sul. Eu vou falar sobre isso aí em um vídeo, e tem feito um trabalho fenomenal. Então, diante dessa galera toda, houve uma promessa da utilização de energias limpas, mas principalmente de um discurso bastante perigoso, que é o discurso da industrialização verde, da agricultura de baixo carbono e da bioeconomia, sem especificar conceitualmente o que são essas coisas. Mas, além disso, enquanto diplomata, uma das questões importantes é que o Lula conseguiu arrecadar mais de 200 milhões de dólares para o fundo da Amazônia. E aqui eu começo então a pontuação desse vídeo, né, o lado crítico que a gente tem que ter. Uma contradição do discurso do governo atual, que é um governo mais progressista e que a gente tem que lutar para manter, né, porque estamos melhorando em situações de condições de vida, mas a contradição clara que se apresenta como é contradição em todo partido da ordem burguesa é a seguinte: enquanto o nosso representante maior fazia um discurso de utilização de energias limpas e energias renováveis, ao mesmo tempo firmava um contrato do governo federal da abertura de uma petrolífera da Petrobras no Golfo, um dos maiores reservatórios de petróleo do mundo e mais agressivos do mundo. Firmava-se acordos de incentivo ao agronegócio e de capitalismo sustentável, que na verdade é esse discurso da industrialização verde, né? A industrialização verde, a agricultura de baixo carbono, elas são discursos de um capitalismo sustentável. E quem estuda as lógicas de mercado, quem estuda a lógica econômica, quem compreende o capitalismo na sua essência, sabe que o capitalismo não tem como ser sustentável, ele não se sustenta mais. O que nós precisamos é de um novo modelo econômico, um modelo econômico que seja factível, que seja sustentável, em que abarque as necessidades da população e não as necessidades do 1% super rico do mundo, da acumulação de capital e da produção de itens e objetos que na verdade a gente não necessita, né? Ninguém necessita para a sua subsistência. Bueno, mas como esse é um canal de educação, eu não vou entrar nessa questão política, nessas contradições políticas aqui. O que eu quero falar é justamente sobre como esse discurso que nós temos na COP, o discurso dos nossos representantes, ele está muito longe da praxis, porque no campo da educação nos falta uma coisa essencial, que é a educação ambiental, né? Que é o que eu quero pontuar mais aqui na finaleira do vídeo. A educação ambiental, ela é uma prática, ela precisa ser uma prática, mas ela é uma prática dentro do campo da educação que busca o reconhecimento da crise climática, o reconhecimento do meio ambiente como uma questão holística ao ser humano, ou seja, de que o ser humano não está desvinculado do meio ambiente, o meio ambiente não está desvinculado do ser humano. O ser humano não está desvinculado das árvores, das florestas, da vida campestre e da vida de outros animais também, porque a nossa vida sustentável necessita da vida desse meio ambiente, desse ecossistema, e esse ecossistema necessita da nossa vida. Nós fazemos parte de um grande ecossistema, né? Então o campo da educação ambiental busca esse reconhecimento, essa conscientização e, atingindo essa conscientização, um caminho de preservação e conservação desses recursos naturais de uma forma integral, em que a gente consiga viver também com esses recursos naturais, né? E aplicar a educação, o campo de conscientização crítica que nós temos, o campo de tomada de consciência sobre o mundo, uma dimensão ambiental sobre ele. Bueno, gente, por que eu estou trazendo essa questão da educação ambiental, com a questão da COP, com a questão do discurso do Lula? Porque nada do que foi falado pelo Lula na COP, pelo Brasil, dos acordos tratados, dos acordos firmados, se efetivará se nós não tivermos educação ambiental para a nossa população. Porque a educação ela tem essa característica de conscientização na realidade concreta, de conscientização ou de, como é que eu posso dizer, de uma emancipação crítica ou de uma emancipação conformista, que são conceitos
meus que eu prefiro utilizar. De uma emancipação conformista porque a pessoa pode ser educada e se conformar com o projeto de realidade que ela tem. Ela pode fazer parte da ordem, do status quo e ser muito bem educada, como são vários políticos aí, né? Ou ela pode tomar uma emancipação crítica dentro dessa realidade e querer mudar a realidade para melhor. E chegar ao fim desses acordos, mudar o meio ambiente, conservar o que a gente tem, preservar a natureza, isso não vai acontecer sem uma emancipação dentro dessa realidade, sem uma conscientização da população sobre esses problemas. Quando a gente fala com grande parte da população, quando a gente fala com pessoas do nosso entorno, quando a gente fala com alunos, até como eu já falei e já perguntei sobre o que era aquecimento global, grande parte não sabe o que é. Né? Fala que aquecimento global está referido ao aumento da temperatura. Alunos, por exemplo, falam aquele senso comum que a gente vê na escola de dizer que a gente pode parar o aquecimento global fechando a torneira, reduzindo o lixo, mas não fala sobre os principais problemas do aquecimento global, que são as indústrias que liberam dióxido de carbono, que é a grande indústria de carros, e o fato de a gente ter cada vez mais pessoas com transporte privado que aumenta o dióxido de carbono, né? A gente não utilizar energia limpa, por exemplo, a gente continuar utilizando petróleo, etc. Tudo isso aí que eu já falei. E aí, nesse sentido, é muito bonito ir numa conferência internacional e firmar vários acordos e tratados e a gente ter o fracasso da Lei 9.795. Para quem não sabe, a Lei 9.795 é a lei que trata sobre educação ambiental no Brasil. Ela é uma lei tal qual a Lei 10.636, que trata sobre educação africana e indígena no currículo, é uma lei tal qual para inglês ver, é uma lei fracassada também, porque ela fala sobre educação ambiental, ela fala que tem que ter uma transversalidade, que tem que fazer práticas de educação ambiental, mas ela não é uma lei incisiva. E quando a gente fala de leis educacionais, as leis precisam ser incisivas, elas precisam conseguir penetrar a cultura da escola. Então você vai ter uma lei que nem a 9.795, que vai falar minimamente sobre educação ambiental, e aí você vai ter lá a BNCC, tratando a educação ambiental como uma questão transversal, de que a gente tem que fechar a torneira, de que a gente tem que ensinar os alunos sobre catar lixo e tal. E aí a gente tem um problema grande, né, nessa lei, que é o artigo 10, inciso 1º, que diz o seguinte: a educação ambiental não deve ser inserida como disciplina no currículo. O jogo está perdido, né, porque o currículo, eu já falei isso em outros vídeos, o currículo é dominante. O currículo ele pertence à classe dominante, embora ele seja disputado também. Para a gente conseguir mudar a ordem das coisas, para a gente conseguir exercer uma conscientização crítica sobre a realidade, a gente precisa disputar o currículo, porque o currículo fala muito. É no currículo que se insere aquilo que deve ser lido ou não na realidade. Não à toa os grupos de dominantes disputam hoje no novo ensino médio para a retirada do currículo de história, de sociologia, de filosofia. Se o currículo não fosse importante, essas disciplinas eram mantidas lá, né? E o que a gente precisa hoje, urgentemente, é que a educação ambiental vire disciplina no currículo. Que ela vire uma disciplina ligada às ciências, uma disciplina própria. Por que os grupos dominantes pleiteiam, por exemplo, a inserção de educação empreendedora como disciplina no currículo? Eles não estão falando, geralmente, como uma questão transversal na matemática. Eles querem como disciplina, porque ela vai inserir vários mitos do neoliberalismo e do capitalismo na subjetividade dos sujeitos. E se a gente precisa debater mudança climática, educação ambiental, isso precisa estar no currículo. Tá? Não vai haver uma mudança na consciência das pessoas sobre a mudança climática, sobre a crise climática que a gente está vivendo, sem uma conscientização ampla dos problemas que a gente vive e uma penetração da educação ambiental no currículo e principalmente na cultura da escola. Precisa ter professores capacitados, trazendo o problema na sua radicalidade, na sua raiz, e debatendo temas como a gente está debatendo nesse vídeo, sobre o discurso na COP, sobre energia limpa, sobre a utilização de energia fóssil, sobre o caminho que a gente está levando, sobre o que é crise climática de verdade, sobre o que é aquecimento global e sobre o que cada um pode fazer nesse âmbito. Eu sei que essa é uma discussão meio incipiente dentro desse vídeo, eu vou trazer mais discussões sobre educação ambiental aqui no canal, porque é uma coisa que eu quero me aprofundar e estudar, mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o gostei aí embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. É isso aí, Malu, um queijo e um beijo.